palavra de Deus em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo é o de número 4, e o versículo é a partir do número 1. 2 Timóteo, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, assim está escrito na palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Mais uma vez, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Feche os seus olhos, deixa a Bíblia aberta por mais um momento, feche os seus olhos. Senhor Deus Santo, Pai amado, nós lemos Tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui para ouvi-la, Senhor. Por isso nós clamamos ao Senhor nesta noite. Fala conosco através dela, Senhor. Essa igreja é Tua, esta palavra é Tua, Senhor. Nós somos Teus, então fala conosco aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vocês podem deixar aberto aí em 2 Timóteo, nós iremos percorrer alguns versículos nessa carta. Eu irei ler algumas outras passagens da Bíblia, vocês não precisam se preocupar em ir até elas nesse momento, mas vocês podem anotar, depois conferir, mas apenas para a gente não perder muito tempo, quando eu for ler textos de outros livros, vocês podem confiar em mim, anotar aí, desconfiar e depois conferir, sem problema nenhum. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler fala de algo que é muito comum a todos nós. Fala a respeito de tempos difíceis. Eu creio que todos que estão aqui já passaram por tempos ou por momentos difíceis. Talvez alguns de vocês que estão aqui estejam passando por esses momentos difíceis, por esses tempos difíceis, nesse exato momento. E é algo muito comum na vida de uma pessoa passar por tempos, por momentos difíceis. E esse texto que nós lemos fala a respeito desses tempos, fala a respeito destes momentos. E eu creio que é muito oportuno, nesta noite, como tema desta mensagem, nós olharmos para a palavra de Deus e então encontrarmos nela alguns conselhos para os tempos difíceis. Então, como tema desta mensagem, eu gostaria de falar a respeito de conselhos para tempos difíceis. Existe um ditado, um jargão muito conhecido, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É um jargão muito conhecido, muito falado, e por muitas vezes ele realmente é verdadeiro. Mas geralmente ele é verdadeiro porque nós buscamos conselhos, nós buscamos opiniões de pessoas ou em lugares que não têm nenhum tipo de sabedoria para nos falar a respeito daquele assunto. Portanto, aqueles conselhos de nada servem, a não ser para nos atrapalhar. Apenas como um exemplo, se você quiser construir uma casa, se você tiver a ideia, o projeto, o sonho de construir uma casa, quem você vai procurar para lhe dar um conselho? Você vai procurar um arquiteto, um engenheiro civil, se você tiver dinheiro, claro, né? Um bom pedreiro, né? Alguém que já passou por aquela situação. Mas se você procurar o conselho de um vizinho bico, que está lá só bicando o seu lote,
existe uma grande possibilidade daquele conselho não te ajudar em nada. Portanto, quando nós falamos que os conselhos geralmente não são bons, é porque geralmente esses conselhos provêm de pessoas que não têm nenhum tipo de sabedoria para falar a respeito daquele assunto. E justamente por isso, quando eu trago esse tema de dar conselhos para tempos difíceis, se eu mesmo fosse dar conselhos, eu também não seria uma boa pessoa. Porque apesar de já ter vivido momentos difíceis, os momentos difíceis que eu vivi são muito diferentes dos momentos difíceis que você viveu. Todos nós já vivemos momentos difíceis, e para cada um de nós, os nossos momentos difíceis são muito mais difíceis do que o do outro. Não é assim? Se nós pedíssemos para todos colocarem os seus momentos difíceis aqui na frente, e geralmente a gente acha que as nossas dificuldades, a gente acha que as nossas aflições, elas são muito grandes, e realmente são. Mas se a gente fizesse uma dinâmica, onde cada um colocasse seus momentos difíceis aqui na frente, olha, todo mundo traga seus momentos difíceis e coloquem aqui na frente, e depois nós disséssemos assim, agora venha cá você, pode escolher qualquer momento difícil que tem aqui e levar para você, você vai trocar, você vai deixar o seu e vai pegar qualquer um no lugar do seu. Eu aposto que você chegaria aqui e pegaria o seu, de novo, porque quando você vai ver o do seu irmão, você vai falar, o quê? Eu que não quero isso aí para mim, porque apesar dos nossos momentos serem muito difíceis, eles são muito difíceis porque são nossos, porque nós estamos vivenciando eles. E nessa noite, os conselhos que serão dados aqui, eles provêm de uma fonte confiável, eles provêm justamente de uma fonte que nós podemos confiar totalmente, que é a própria palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que vai dar nessa noite conselhos para nós. Na década de 90, tinha um filme, eu era criança, que chamou muito a minha atenção. Todos vocês conhecem aqui, Parque dos Dinossauros, né? Quando lançou lá o primeirão lá no começo, uau, que coisa chique, né? Aqueles dinossauros, aquele trem todo, né? E tinha uma parte lá muito interessante, né? Se você já viu o filme, hoje tem um monte de remake, série, um monte de coisa, mas na época, quando lançou aquele filme, tinha uma coisa muito interessante lá, que contava-se na história, era uma ficção, claro, né? Que o mosquitinho, ele ficou grudado na seiva de uma árvore há milhões de anos atrás, a seiva cobriu aquele mosquitinho e ele ficou ali armazenado naquela seiva, né? Durante milhões de anos. E os cientistas pegaram aquele mosquitinho que tinha sangue de dinossauro dentro dele, porque ele picava os dinossauros, não sei como, mas picava, e extraiu o DNA dos dinossauros e reviveram os dinossauros. Essa era o tema principal daquele filme. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Como que algo de milhões de anos atrás ficou preservado durante tanto tempo, algo que era precioso para os cientistas ali do filme, né, uma ficção científica, e chegou totalmente preservado para eles, para que eles pudessem usar. E parece uma história muito distante da gente, mas nós temos algo muito precioso, que foi guardado, que foi preservado ao longo da história, e chegou até nós hoje de uma forma milagrosa, que é a palavra de Deus. Quando nós pensamos a respeito dela, e nós pegamos aí os primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés, eles são os livros mais antigos da Bíblia que nós temos, né, junto com Jó, que também é considerado um dos livros mais antigos, eles são datados cerca de 1500 anos antes de Cristo. Se nós fôssemos arredondar aqui, fazermos uma conta, significa que eles foram escritos há 3.500 anos atrás. Você consegue compreender o que são 3.500 anos? É coisa demais. 100 anos atrás já parece que é muita coisa. Quem dirá 3.500 anos? Isso foi preservado, foi guardado de uma forma milagrosa e poderosa. E hoje nós temos acesso a isso que é maravilhoso, isso que é precioso, que foi guardado, reservado para nós, e nós temos acesso. E nós podemos hoje usufruir dessa riqueza que é a palavra de Deus, nos tempos de hoje. E aqui, então, nós trazemos à tona, desse texto de hoje, uma pessoa que estava muito acostumada a passar por momentos difíceis. Uma pessoa que estava para essa pessoa era muito comum passar por dificuldades. Para essa pessoa era muito comum passar por tempos difíceis. E quem é essa pessoa? É justamente quem escreveu essa carta que nós lemos.
Paulo. Paulo foi quem escreveu essa carta a Timóteo, inclusive é a segunda carta dele, né, que nós temos acesso. E Paulo, ele era alguém que conhecia muito bem o sofrimento. Ele era alguém que tinha vivenciado, e que inclusive estava vivenciando, nesse exato momento que ele escreve essa carta, ele estava vivenciando um grande sofrimento na vida dele. E, portanto, ele tem grande autoridade para falar a respeito desse assunto. E é justamente ele que nós vamos consultar aqui nessa noite. Para vocês terem uma ideia, o sofrimento era algo tão comum no ministério de Paulo, que quando ele é chamado ao ministério, isso está lá em Atos, capítulo de número 9, quando ele tem um encontro com Cristo no caminho lá para Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, e então ele não consegue mais enxergar, Deus manda que Ananias vá à casa de Paulo. E nós lemos isso lá em Atos, capítulo de número 9, né, a partir do versículo de número 15, que Deus manda Ananias ir impor as mãos sobre Paulo. E Ananias fica um pouco receoso. Ele fica, né, receoso porque Paulo, ele era alguém conhecido pela igreja, mas ele era conhecido como um perseguidor da igreja. E quando Deus manda ele pôr as mãos sobre Paulo, ele fala: "Ó Deus, você tem certeza que é para mim pôr as mãos nesse cara aí? Porque ele é um perseguidor da igreja. É para fazer isso mesmo, é para ir lá, é para orar por ele." E Deus fala assim com ele. Está lá em Atos capítulo 9, você não precisa abrir, está lá em Atos capítulo 9, versículo 14, e diz assim, 9:15, "Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome." Observe que na chamada de Paulo ao ministério, Deus já diz aqui, diz que ele iria mostrar para Paulo o quanto ele deveria padecer, o quanto ele deveria sofrer por causa do evangelho. Então, desde o dia em que Paulo foi chamado para o seu ministério, o sofrimento já estaria envolvido na obra missionária dele. Tanto é que nós temos uma autobiografia de Paulo, lá em 2 Coríntios, quando ele escreve sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma pequena biografia de todos os sofrimentos que ele teve no seu ministério até aquele exato momento. Ele teria muitos outros. Ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24. "Dos judeus", isso é Paulo falando, "dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia eu passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, e em jejum muitas vezes, também em frio e em nudez." Observem a autobiografia que Paulo faz a respeito do seu ministério quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz que passou por tudo isso. Ele foi açoitado com chicote, açoitado com vara, sofreu naufrágio, foi apedrejado, sofreu traição dos seus companheiros, sofreu traição dos judeus, ele passou fome, ele ficou nu, passou por perigos em todo tipo de situação. Esse foi alguém que realmente passou por tempos difíceis. E qualquer tempo difícil que nós tenhamos, quando nós lemos esse relato de Paulo, eles se tornam até mesmo momentos fáceis. Pensando, será que esse momento que eu estou vivendo é realmente difícil? Mas o que importa aqui é que Paulo realmente passou por muito sofrimento. Ele passou por muitos momentos difíceis. E quando ele escreve essa carta, ele está passando por um momento mais difícil ainda. Porque a história nos conta que quando Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está preso. Essa é a segunda prisão de Paulo. Pelas Escrituras, está lá a partir de Atos capítulo 20, nós vemos que Paulo foi preso uma vez. Primeiramente, ele foi preso lá em Cesareia, foi uma prisão mais tranquila, entre aspas, porque ele estava sendo acusado de algo que ele não tinha feito, e ele havia apelado para o imperador, e portanto, era uma prisão até domiciliar, ele estava preso numa casa, possivelmente alugada, era uma prisão mais tranquila, a prisão de Cesareia, que está lá em Atos, a partir do capítulo 20.
Mas a história nos conta que depois dessa prisão, ele foi solto, ele foi liberto dessa prisão. E na história, nós vemos que surge um imperador de nome Nero, e existe um determinado episódio que a cidade de Roma pega fogo. E Nero põe a culpa em quem? Nero põe a culpa nos cristãos. Diz que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. E então, por causa dessa desculpa, Nero começa a perseguir todos os cristãos da sua época. E, inclusive, ele prende Paulo. Essa é a segunda prisão de Paulo sobre o imperador Nero. E já essa prisão não é uma prisão tão tranquila como a primeira, porque os historiadores entendem que agora ele não está preso numa casa domiciliar, ele está preso possivelmente numa masmorra. Imagine o cenário de uma masmorra fria, e Paulo ali preso, e Paulo ali escrevendo essa carta. Inclusive, nessa carta aqui, nós vemos claramente que Paulo sabia, Paulo tinha certeza que a sua morte estava chegando. Inclusive, foi o que aconteceu. Paulo nunca saiu dessa prisão. Na verdade, nessa prisão, ele foi condenado, julgado e decapitado. E ele sabia disso. Essa carta é quase que como um testamento de Paulo. É como se fossem as últimas palavras que Paulo escreve de um lugar escuro para alguém que ele amava muito, chamado Timóteo. E ali, naquele lugar sombrio, ele entende que a vida dele estava sendo derramada como um sacrifício de libação. Você que não fechou sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 4, você pode conferir comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, está no versículo de número 6, e ele diz assim, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo, então, aqui, ele estava totalmente ciente de que o fim dele, de que o fim da carreira dele realmente estava próximo. Ele entendia que a vida dele estava sendo derramada. Aqui diz, como um sacrifício de aspersão, em algumas versões diz, como uma libação, né? Esse tipo de sacrifício era um tipo de sacrifício líquido, que era derramado sobre o altar. Muitas vezes, ou era uma bebida forte, como vinho, ou era até mesmo o sangue do animal que seria sacrificado, que era derramado no altar. Esse era o sacrifício de libação. E Paulo, e quando esse sacrifício ele era feito, um cheiro subia, um cheiro que denotava que aquele acontecimento estava realmente muito próximo. E, portanto, Paulo estava totalmente consciente de que o fim dele estava próximo. E é justamente por isso que ele escreve essa carta, e ela tem para nós uma preciosidade muito maior, sendo que é o último escrito de Paulo, o último escrito que nós temos acesso, e é quase que uma carta de despedida, é quase que uma carta final de Paulo. E para quem ele escreve? E o que ele escreve? Ele escreve para Timóteo. Quem era Timóteo? Companheiro de Paulo. Ele era um jovem, ele era alguém que participou do ministério de Paulo, principalmente depois que Paulo teve algum tipo de desentendimento com Marcos, que também tinha sido seu companheiro. E então aqui Timóteo, ele fica junto com Paulo, exerce o ministério junto com Paulo, e acaba que ele se torna ali um dos pastores ali na região de Éfeso. E é justamente para Timóteo que Paulo escreve aqui. Paulo chama Timóteo de filho amado. Paulo tem uma grande consideração por ele, considera ele quase como um filho. Nessa carta nós vemos e nós entendemos que Paulo está passando bastão. Nós entendemos que Paulo está quase que dizendo, meu tempo chegou, mas muitos virão depois de mim, e eu preciso deixar alguma mensagem para esses que virão depois de mim. E é justamente o que ele faz. E um dos temas principais desta carta são os tempos difíceis, que sobreveio sobre Paulo, que sobreveio sobre Timóteo, que sobrevirão sobre nós, e sobrevirão sobre todos aqueles que nessa terra ficam. E é justamente a respeito disso que Paulo fala. E o interessante é que o primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo, nós encontramos no capítulo 1, de versículo número 6. Leiam comigo, por gentileza. Capítulo de número 1, versículo de número 6. Depois da saudação, que Paulo faz a Timóteo, que está nos primeiros versículos,
ele faz toda uma saudação ali a ele, né? No versículo 6, ele começa alguns dos seus conselhos. E ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O primeiro conselho que Paulo dá para que nós possamos enfrentar momentos difíceis é: desperta o dom que há em você. Ao longo da nossa caminhada cristã, muitas vezes nós nos questionamos se Deus tem falado conosco. Ou será que você não? Você já se perguntou se Deus falou com você? Você já veio com vontade que Deus fale com você? O interessante é que Deus tem falado conosco, através da sua palavra, através das pregações, através dos ensinamentos que nós temos tido aqui. E mais uma vez, Deus está falando conosco. Se você pegar uma retrospectiva das 3 últimas mensagens que foram pregadas nessa igreja, e se você esteve aqui, ou se você viu, você vai entender que as 3 últimas palavras que foram dadas nessa igreja foram a respeito de chamado. Pastora Tássia, quinta-feira retrasada, ela falou a respeito de uma mensagem chamada Chamados para este Tempo. No domingo passado, a pastora Rosângela pregou a respeito da importância de servir, que também envolve um chamado, que também envolve um propósito de vida. E na quinta-feira, o pastor João pregou aqui a respeito do preço de um chamado. E Deus tem constantemente falado conosco, de maneira muito significativa, de maneira muito clara, de maneira muito veemente, que todos aqui possuem um chamado, todos aqui possuem um dom, todos aqui possuem algo especial. A palavra dom aqui que Paulo usou, no grego ali é carisma, da onde vem a palavra carismático. É um dom, é um presente de Deus, é um carisma vindo da parte de Deus, é algo individual e único. E o que Paulo diz para Timóteo é: desperte o dom que há em você. Isso significa que já existia um dom, o dom já estava nele, mas era necessário fazer o quê? Despertar. Algumas versões vai dizer: mantenha acesa a chama do dom que há em ti. Existe um dom em cada um de nós. Esse dom ele precisa ser despertado, ele precisa ser aquecido, ele precisa ser desenvolvido. Em momentos difíceis, uma coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida é você saber que tem um dom, é você saber que tem um chamado, é você saber que você tem um propósito, e esse dom, esse chamado, esse propósito é que te mantém firme, é que te mantém convicto de que mesmo passando por tribulações, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. É interessante nós vemos que às vezes as pessoas elas ficam em dúvidas, não é? Elas ficam assim: mas qual que é meu dom? Qual que é o meu chamado? E as pessoas ficam se questionando a respeito disso. É natural. Quem nunca fez esse questionamento? É extremamente natural esse tipo de questionamento. No caso aqui de Paulo, ele diz que o dom que Timóteo recebeu, ele recebeu através de uma imposição de mãos. É o que ele diz aqui. O dom que foi recebido através da imposição das minhas mãos. E muitas vezes a gente pensa assim: ok, então significa que alguém precisa pôr a mão em mim para que eu possa ter um dom. Isso também é possível, nós vemos isso pela Escritura, que isso também é possível, mas isso não é regra geral. Todos nós possuímos um dom, e nós precisamos despertá-lo, e precisamos colocá-lo, ele em prática. Mesmo que você não entenda ainda, mesmo que você não compreenda, a Bíblia nos instrui a exercer certas atividades espirituais, que são elas que nos fazem crescer em Cristo Jesus. Você não precisa de um dom ou de um chamado para orar, ou você precisa? Não. Ou só ora quem tem chamado para orar? Não. Todos são chamados, por exemplo, a orar. Todos são chamados por Deus a ler a palavra e meditar nela. Não é assim? Ler as Escrituras, meditar nela de dia e de noite. Você precisa de um chamado para ler a Bíblia? Para meditar nela? Não. Você precisa de um chamado para amar o seu próximo? Você precisa de um chamado para fazer isso?
ou isso é uma obrigação, ou isso é um dever, ou isso que Deus te chama. Não, você não precisa de um chamado, porque aonde tem ordenança, não é necessário chamado. Você precisa de um chamado para evangelizar, para anunciar o evangelho? Não, porque isso é ordenança. Isso não é chamado, você não precisa de chamado para fazer algo no qual você foi ordenado. Então é justamente na prática dessas ordenanças que nós descobrimos o nosso chamado. Percebam bem, se vocês fizerem aquilo, e eu também, se nós fizermos aquilo que Deus nos ordena fazer, como orar, como ler a palavra, como evangelizar, como amar o nosso próximo, como se compadecer daqueles que estão necessitados, justamente praticando as ordenanças que Deus nos deu, nós encontramos o nosso chamado. O chamado é justamente aquilo que nós fazemos de uma maneira especial, é justamente aquilo que o nosso coração queima para fazer de uma maneira mais forte. Por exemplo, quem tem o chamado de intercessão é alguém que sente da parte de Deus uma chama viva em seu peito, queimando para orar e interceder, seja pelas nações, seja por um enfermo, seja pelas igrejas, seja pelo que for. Mas isso significa que quem não tem chamado de intercessão não deve orar? Claro que não, claro que não. Então como você vai descobrir o seu dom? Como você vai descobrir o seu chamado? Você vai descobrir o seu dom, você vai descobrir o seu chamado, enquanto você fazer aquilo que Deus tem te ordenado. Enquanto você praticar aquilo que Deus tem te ordenado, você vai entender da parte de Deus e do Espírito Santo uma vontade maior para poder gastar o seu tempo em uma área mais específica. Então, muitas vezes, nós não temos entendido o nosso dom e o nosso chamado, porque talvez nós estejamos falhando no básico, que é fazer aquilo que nos foi ordenado. É fazer aquilo que Deus nos comissionou, que Deus nos ordenou. E é justamente na prática dessas ordenanças que Deus vai direcionando o nosso coração para o dom e o chamado específico que Ele tem para cada um de nós. Então o primeiro conselho aqui é: desperte o dom que há em você. Eu tenho como muito forte o exemplo de José. José, lá do Egito, né, nós conhecemos a história dele, né? Nós sabemos que ele também passou por grandes momentos difíceis na vida dele. Foi lançado no poço, traído pelos seus irmãos, né, vendido como escravo. Depois ele foi aprisionado por causa de uma calúnia, né? Depois ali na prisão ele foi esquecido, né? Então ele passou por momentos muito difíceis. E quando ele subiu ao governo do Egito, quando ele alcançou um lugar de destaque no Egito, talvez fosse o momento, então, dele se vingar de todos aqueles que lhe fizeram mal. Talvez fosse o momento especial e específico, no qual ele poderia se gabar da onde ele tinha vindo e da onde ele chegou. Mas eu acho interessante, é que nós vemos na vida de José, que ele entendia que ele tinha um propósito. Ele entendia que ele tinha um chamado, ele entendia que ele tinha um dom, e eu entendo que isso manteve ele de cabeça firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Inclusive, lá em Gênesis 45, versículo 5, está escrito assim, quando ele reencontra os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Observem o que José disse nesse texto. Ele estava diante dos seus irmãos. Ele tinha finalmente se revelado aos seus irmãos. Os seus irmãos entendiam que ele estava morto, que ele tinha sido morto por algum motivo ali, que ele foi abandonado no poço. Agora ele se encontra com seus irmãos e revela aos seus irmãos que ele está vivo, que ele é governador ali abaixo de Faraó do Egito. E o que ele diz para os seus irmãos? Ele diz: não fiquem tristes, não se sintam culpados, porque foi justamente para este momento que Deus me guiou, foi justamente para esse momento específico, para a conservação da vida, que Deus fez com que tudo isso acontecesse na minha vida. Então José, ele entendia que todos os tempos difíceis que sobreveio
na vida dele existia uma finalidade específica, para que ele pudesse exercer o dom dele, que no caso de José era um dom de administração. Ele administrava muito bem tudo que ele colocava a mão. Quando ele estava lá na casa, cuidando da casa, administrava muito bem. Quando ele estava na prisão, administrava muito bem. Quando virou governador do Egito, administrava muito bem. Ele entendeu que o dom, que o chamado dele, estava acima de qualquer dificuldade que ele tenha vivido, e que Deus preparou. Vocês sabem, a palavra que nós falamos aqui constantemente, Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas cooperam para os bem daqueles que amam a Deus. É uma palavra tão maravilhosa, nós repetimos com tantas vezes, mas a nossa fé falta para crer nisso, não falta? Muitas vezes falta, porque diz que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós estamos passando por momentos difíceis, é difícil compreender isso, é difícil entender isso. E o que vai fazer, um dos conselhos de Paulo é justamente esse: desperta o dom que há em você. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma finalidade específica da parte de Deus. E entenda que nos momentos mais difíceis você pode exercer o chamado e o propósito para o qual Deus te chamou. Mas, além disso, Paulo, ele também mostra que para que nós exerçamos esse dom, duas coisas podem nos impedir, nos atrapalhar e nos dificultar, que é o medo e a vergonha. Está no versículo de número 7, capítulo 1 de Timóteo, versículo 7. O versículo 6 que nós lemos, ele diz, o versículo 6, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. 7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, muito menos de mim, que sou prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, observem que existia um impeditivo, existia algo que poderia impedir que aquele dom em Timóteo fosse despertado, para que aquele dom que Timóteo tinha fosse avivado. E qual que era esse perigo, esse impeditivo? Medo e vergonha. Timóteo era entendido como um jovem que tinha uma personalidade tímida, uma personalidade envergonhada. Isso poderia prejudicar com que ele exercesse o ministério dele, que no caso, Timóteo, ele era um pastor. E não só na vida de Timóteo, na nossa vida, o que pode impedir que o nosso dom seja exercido de maneira clara e evidente, de maneira plena, é justamente o medo e a vergonha. E se tinha alguém que sabia muito bem que isso não poderia ocorrer, era o próprio Paulo. Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, na passagem conhecida, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo, ele deixa muito claro que ele não poderia se envergonhar de algo que era poderoso o suficiente para lhe salvar. Não tinha cabimento esse tipo de vergonha. Ele diz que o Evangelho, lá em Romanos capítulo 1, 16, ele é o poder, a palavra poder ali é dinamis no grego, dinamite, vem de explosão. O Evangelho é justamente algo que explode, que transforma, que modifica, que deixa as coisas diferentes. Nada que é explodido continua a mesma coisa. Pega um carro, joga uma dinamite nele, exploda a dinamite, aquele carro continua o mesmo carro? Jamais. Porque aonde o Evangelho toca, aonde o Evangelho alcança, aquela pessoa é transformada. E é justamente esse Evangelho que tem poder para a salvação, do qual nós não podemos nos envergonhar. Exemplo bem besta, Você já viu em algum documentário seu pulmão? Como é que é seu pulmão por dentro? Já viu? Feio demais, não é? Trem estranho, não é? Porque trem, a carne viva, é feio demais, Quando você olha o coração da gente, feio demais, não é? O trem, é estranho demais. Você se envergonha dele? Você tem vergonha dele? Não.
Não, você vai, eu tenho vergonha do meu coração, eu vou arrancar ele, que eu estou morrendo de vergonha dele. Por que você não tem vergonha dele? Porque ele te dá a vida. Porque ele bate, é ele quem gera sangue para você, ele quem te dá a vida. Você vai se envergonhar de algo que te dá a vida? O Evangelho é aquilo que te dá a vida. É aquilo que te sustenta, é aquilo que te salva, é aquilo que te cura, é aquilo que te mantém você de pé. Não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Sem o Evangelho estaríamos perdidos, condenados ao inferno, afastados de Deus. Portanto, não há motivos para ser envergonhado daquilo que nos aproxima de Deus. Na verdade, quem tinha que ter vergonha era Deus, não era? Fala a verdade. Era Deus que tinha que ter vergonha de mim. Fala, Rafael, nossa. Era Deus que tinha que ter vergonha de mim, mas se ele não se envergonha de mim, por que eu me envergonharia dele, que é santo? Por que eu me envergonharia dele, que é Deus Todo-Poderoso? Portanto, não podemos deixar que o medo, não podemos deixar que a vergonha impeça para que Deus cumpra o propósito em nossas vidas. Em tempos difíceis, desperte o dom que há em você. Não deixe a vergonha, não deixe o medo te paralisar. Outro conselho de Paulo, capítulo 1, versículo 13. Leiam comigo, por gentileza. Capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluias. O segundo conselho que Paulo dá aqui em tempos difíceis é: conserva a palavra. Observem bem, ele diz que nós devemos conservar a sã palavra. A palavra de Deus deve ser conservada em nosso coração de maneira íntegra, para que nós, quando nós passarmos por esses momentos difíceis, nós nos lembrarmos a todo tempo das promessas do Senhor, a promessa que Ele nos fez e que Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que diz para nós, mas nós precisamos conhecer essas promessas, e não só conhecer elas, nós precisamos conservar, nós precisamos guardar essa palavra em nosso coração. Lá em Salmo 119, 105, passagem conhecida, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Momentos difíceis são momentos escuros, são momentos muitas vezes de trevas, são momentos muitas vezes que nós não conseguimos enxergar com nitidez. Mas a palavra de Deus nos diz que a sua palavra é como uma lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Em momentos de escuridão nós precisamos de algo que nos ilumine, de algo que nos direcione, de algo que nos mostre qual o caminho deve seguir. Por isso nós devemos conservar a palavra de Deus. E não só conservar, nós devemos cuidar dela. Lá em Salmo 119, versículo 11, uma passagem muito conhecida também, até uma canção, né? Diz lá: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É o que está escrito lá. O salmista, ele diz que ele pegou a palavra de Deus e ele escondeu. Quando você esconde algo, significa que você tem todo um zelo por aquilo que você esconde. Quando você tem uma grande quantia na sua casa, poucos têm, né? Mas, quando você tem uma grande quantia para um momento de emergência, o que você faz? Você deixa lá em cima da mesa lá para qualquer um, para sua esposa lá e pegar? Não que minha esposa faça isso, né? Para a esposa pegar, para o filho adolescente pegar, né? Não, você esconde, não é? Você esconde lá, guardadinho no lugar, para quando surgir o momento de emergência, você falar: opa, guardei ali, ó, tenho algo guardado e reservado. O salmista diz que ele escondeu a palavra de Deus no coração dele, num lugar secreto e escondido, justamente para quando os momentos chegarem, os momentos difíceis chegarem, a gente ter aonde recorrer, que é a própria palavra de Deus. Mateus capítulo número 3, parábola do semeador, parábola muito conhecida por nós, diz que um dos caminhos é justamente onde a semente cai, e o passarinho, que lá é o diabo, ele rouba aquela semente. Se aquela semente estivesse escondida dentro da terra, enterrada dentro da terra, ela não seria roubada, porque ela estaria num local propício, escondido. O conselho de Paulo é: conserva a palavra,
guarda ela no seu coração, porque quando os momentos difíceis te sobrevirem, e sobrevirão em algum momento, a palavra servirá para você como uma lâmpada, servirá para você como algo precioso que vai te ajudar nesses momentos difíceis. E então Paulo diz outra coisa, além de despertar o dom que há em nós, conservar a palavra, ele diz lá, capítulo 2, versículo 15, leiam comigo, por gentileza. Capítulo 2, versículo 15. Palavra bastante conhecida, também mencionada pelo pastor João, aqui na quinta-feira. Capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Observem aqui o que Paulo diz. Então nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. É o que ele diz, que não tem do que se envergonhar. Quando ele fala aprovado, ele está falando de alguém que passou por uma prova e ele foi aprovado, ele adquiriu realmente o reconhecimento de que ele passou por aquela prova com êxito. Momentos difíceis, muitas vezes, é justamente isso. Momentos difíceis são muitas vezes provações. São os momentos em que Deus está nos provando. E aqui Paulo, ele nos adverte, ele nos aconselha que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Esse obreiro, ele maneja bem a palavra justamente porque ele foi capaz de guardar a palavra no seu coração, e ele diz que não tem do que se envergonhar. Aquele que não se envergonha do evangelho é justamente aquele que cumpre o seu chamado, é aquele que cumpre o seu propósito. A palavra de Deus nos diz que a provação é diferente de tentação. O nosso irmão Jason, ele pregou aqui há pouco tempo atrás a respeito disso, né? Explicou de maneira muito inteligível que a provação, ela tem como objetivo nos fazer crescer, e que a tentação, né, vem do diabo, não vem de Deus, ela tem o objetivo de nos derrubar. Mas aqui o que Paulo diz é que quando vier a provação, nós sejamos aprovados, nós obtemos êxito nessa provação. E nós só obteremos êxito nela se nós seguirmos os 2 primeiros conselhos. Nós acendermos a chama do dom e do propósito que Deus nos deu e nós conservarmos a sua palavra em nosso coração. E então aqui, Paulo, por fim, existem muitos outros conselhos no texto de 2 Timóteo. Você pode ler essa carta, você encontrará material riquíssimo para abençoar a sua vida. Mas como último conselho de Paulo aqui, eu gostaria de trazer o conselho que ele dá justamente no início da palavra que nós lemos. É o que ele diz aqui, capítulo 4, versículo 3. Leiam comigo, por gentileza. Capítulo 4, versículo de número 3. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão, coceira nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, a obra de um evangelista, e cumpre o teu ministério. Paulo, ele termina aqui, né, esse é o último capítulo de 2 Timóteo, ele termina o seu texto, o seu testamento, as suas últimas palavras, dizendo para Timóteo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, sobrevirão tempos em que as pessoas, elas não suportarão mais a sã doutrina. Elas não suportarão mais a palavra de Deus. Elas terão coceira em seus ouvidos. Quando elas ouvirem a palavra de Deus, elas ficarão com os ouvidos ardendo. E ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus, eles vão amontoar para si doutores. Eles irão procurar pessoas sábias,
que falam somente aquilo que eles gostam, somente aquilo que eles desejam, doutores conforme a sua própria concupiscência. Eles desviarão o ouvido da verdade e se voltarão para fábulas. Paulo está falando desse tempo, e esse tempo, ele já chegou. Pessoas que não querem mais ouvir a sã doutrina, que não querem mais ouvir a verdade, e que preferem acreditar em mitos, que preferem acreditar em fábulas. Um amigo meu pastor, um tempo atrás, ele disse que estava conversando com uma determinada pessoa, e ele não estava conversando com essa pessoa na condição de pastor, né? Assim, ele nem sabia que ele era pastor, mas caiu no assunto religião, e essa pessoa que estava conversando com ele, falou que não queria ouvir, né, a respeito daquele assunto, porque a religião dele era diferente. Ele acreditava na religião Vic. Vic, será que é Vic de colocar no nariz, esses trem do peito? Não, era Vic, dos Vic, lá dos caras que usavam os capacetes com chifre, sabe, aquele trem todo. Eu falei, mas como assim? Ele acredita no... Não, ele assistiu um seriado muito famoso, inclusive, dos Vic, tem a história dos Vic. Ele colocou na cabeça dele que ele é da religião dos Vic. Cada um com sua crença, mas, né, a palavra de Deus diz a respeito desse tempo. Pessoas que quando ouviram a verdade, falam, não, essa verdade eu não quero ouvir, eu tenho outra verdade, que também é verdade. Mas a palavra de Deus nos informa, nos mostra, nos declara claramente. Esse tempo chegou. E talvez a preocupação maior não é nem com os de fora, não. É porque quando Paulo diz que esse tempo chegou também dentro da igreja. Às vezes dá coceira no nosso ouvido, gente. No meu ouvido também, não é só nos seus, não. Às vezes a palavra é dura. Às vezes Deus fala conosco mesmo. E a gente não quer mudar. É verdade, a gente não quer, o nosso coração endurece. E a palavra de Deus diz justamente isso. Se ouvides a palavra do Senhor, está lá em Hebreus, se ouvides a palavra do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração. Porque o nosso coração ele tem essa tendência de endurecer. O nosso ouvido coça, a gente não gosta. Mas o que ele diz para Timóteo, o que Paulo diz para Timóteo o tempo inteiro é assim, eles serão assim. Tu, porém, não é assim. Eles são, nós não. Eles podem ser, nós não. Eles são, eu não, jamais. Ele diz, você não pode ser assim. Você tem que ser sóbrio, é o que diz no versículo 5. A palavra sóbrio significa atento. Sóbrio é o contrário de bêbado, não é? É isso. Quem está bêbado está cambaleando, ele não consegue nem andar, não consegue nem se localizar, não consegue nem saber para onde está indo, nem para onde vai. Ele diz aqui, nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser atentos. E ele diz, sofre as aflições. É interessante ver aqui o que Paulo diz. Ele não nos promete que essas aflições terrenas, elas irão se findar terrenamente. Ele disse, as aflições vierem, sofre elas, passa por elas, vive elas. Inclusive, ele chega a dizer que todos aqueles que seguem a Cristo, eles vão sofrer algum tipo de perseguição. Está lá, como você já está no livro de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, você pode ler lá, capítulo 3, versículo 12, um tiquinho antes. Capítulo 3, versículo 12, ele diz aqui, e também todos os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. É o que Paulo diz. Paulo, ele nos adverte que todos aqueles que querem seguir a Cristo piamente, padecerão perseguições. Podem ser perseguições leves. Pode ser alguém zombando de você, pode ser um vizinho falando mal de você, pode ser no seu emprego lá, alguém não gostando, pode ser uma fofoca de uma mentira, de alguma coisa, pode ser um bullying que você sofre na escola, mas pode ser como Paulo, jogado na prisão e morto. Por enquanto, graças a Deus, nós não estamos nessa fase aqui no Brasil. Mas existem outros países agora, nesse instante, em que estão nesse estágio onde a perseguição não é mais vizinho falando mal. Perseguição é matando cristão. E o que Paulo diz é, todos aqueles que querem servir a Cristo piamente, verdadeiramente, sofrerão perseguições. E o que ele fala aqui, né, lá em versículo 4,
O versículo 5 ele diz, sofre as aflições. Se as aflições sobrevierem sobre nós, nós iremos sofrê-las, mas nós iremos sofrê-las com os olhos fixados em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que nós iremos fazer. E ele diz aqui, cumpre a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. No final, o que Paulo está dizendo é, independente do que sobrevier sobre você, tenha na sua mente que você tem um ministério, que você tem um chamado, que você tem um propósito. E o propósito maior de Deus para nós, se você falar, eu estou chamado, não tem. O propósito maior de Deus para nós é que nós nos relacionemos com Ele. É que nós sejamos salvos por Ele através de um relacionamento de pai com filho, no qual Ele nos adotou por meio de Cristo Jesus. Então esse é os conselhos, alguns dos conselhos que Paulo nos dá para passar por momentos difíceis. Despertar o dom que há em nós, conservar a palavra em nosso coração, nos apresentar aprovado diante de Deus e sermos sóbrios, atentos, porque os momentos difíceis, eles virão, se não já estão no nosso meio, e portanto, nós devemos ser sóbrios, vigilantes e combater o bom combate. É justamente isso a nossa conclusão. Olha o que Paulo diz aqui para concluir. Capítulo 4, versículo de número 7. Capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos aqueles que amarem a sua vida. Aleluia. Paulo, ele encerra essa carta aqui com uma das frases mais lembradas por nós. É quase que se Paulo tivesse uma lápide, isso estaria escrito na lápide dele. Aqui é a despedida dele final. Ele diz, eu combati o bom combate, eu enfrentei tudo aquilo que me sobreveio, mas eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé, a minha justiça está guardada. E não somente a minha, que vem do Senhor, que é o justo juiz. Todos aqueles que combatem um bom combate também receberão do Senhor a sua coroa de justiça. Então, o que Deus tem para nós nessa noite é justamente isso. Se mantenham firmes em tempos difíceis. Deus dará escape no momento oportuno. Feche os seus olhos, vamos orar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque os seus momentos difíceis, que talvez você esteja enfrentando. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que Ele realmente abra o seu coração para que você desperte o dom, o chamado que Ele tem para você. Peça ajuda a Deus nesse momento para que você possa conservar a palavra dEle no seu coração. Peça ajuda a Deus para que você possa passar pelas provações e ser aprovado. Peça ajuda a Deus para que você esteja sóbrio, atento, e para que você possa combater o bom combate, para que você possa passar pelas aflições com os olhos fixos em Jesus. Senhor Deus Santo, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós te apresentamos nessa noite os nossos momentos difíceis, Senhor, que nem tão difíceis são assim, Senhor, mas para nós eles parecem terríveis, Deus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa pouca fé, Senhor. Acrescenta-nos fé, Senhor. Oh, Deus Santo, nos ajuda, Senhor, a despertar o dom que há em nós. Nos ajuda a conservar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a nos apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados, de que não tem do que se envergonhar, Senhor. Nos ajuda a estarmos atentos, sóbrios, Senhor. Nos ajuda a combater o bom combate, a guardar a carreira, Senhor. Oh, Deus Santo, nos ajuda nesses momentos difíceis, Deus. Dá escape em momento oportuno, Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, declaramos nossa confiança nessa noite, Pai amado. Que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos dar muito mais além daquilo que pedimos, sonhamos ou imaginamos. Oh, Senhor, por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor tem falado conosco e o Senhor tem nos sustentado.
mas nós te pedimos, nos ajuda a fazer tua santa vontade, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Assim agradeço essa oportunidade.